nosso Gente de Fé especial, entrevistando o fundador da comunidade Canção Nova, Padre Jonas Habib, celebrando 25 anos de comunidade, na alegria de continuarmos assim, repartindo a nossa história, apesar de estarmos hoje no último programa da série. É muito bacana o gosto que a gente tem de continuidade, porque a Canção Nova, ela tem esta característica tão marcante, por ser justamente uma obra conduzida pelo Espírito Santo, a gente sempre tem um sabor do novo que há por vir. Não é mesmo, Padre Jonas? E é verdade, esses 25 anos provaram isso de maneira surpreendente, não é? É interessante que eu sempre disse que na Canção Nova tudo é muito definido, porque Deus mesmo define as coisas, mas as coisas não são definitivas. Portanto, viver na Canção Nova é uma contínua surpresa, né? Eu estou vivendo 25 anos de surpresa e posso acrescentar a isso mais 5 anos de preparação aqui no Vale do Paraíba para esses 25 anos e posso acrescentar mais outros 10 anos, né? 15 anos a mais desses 25 em que eu venho vivendo essa surpresa de Deus, desde quando eu comecei os encontros de jovens, né? Desde que eu me aventurei em levar os jovens a esse encontro pessoal com Jesus, desde quando eu entrei nessa aventura de não apenas receber, mas passar com uma tocha que passa fogo para outra, a graça do batismo no Espírito Santo. Foi sempre, continuamente, uma surpresa, uma surpresa, uma surpresa. E, aliás, essa é a característica do viver da providência. A gente não planeja nada e as pessoas não acreditam nisso. E a gente não planeja nada, a gente não projeta nada. A gente não precisa ter estratégias, não. A gente se confia. E é que está. Aquele evangelho lindo, Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 22 e seguintes, me parece, o versículo que eu estou duvidando, em que acontece aquela tempestade tremenda, de repente eles veem Jesus caminhando sobre as águas. Eles estavam apavorados, literalmente apavorados. Quando Jesus grita porque estavam longe, coragem, sou eu, não temais. Confiar-se a Deus é eternamente isso. É você estar num mar tempestuoso, mas onde quem tudo conduz é Deus. E é igualzinho a experiência seguinte, onde Pedro diz, tudo bem, Senhor, se é o Senhor. E teve que gritar, aquele vozeirão de Pedro que não calculo como é que seja, né? Se é o Senhor, manda-me andar sobre as águas. Que desafio, não é? Manda-me andar sobre as águas. E Jesus diz simplesmente, vem. E Pedro corajosamente vai. Como eu digo muitas vezes, eu sou como um menino andando sobre uma corda bamba, né? Eu sou como Pedro andando sobre as águas, onde a gente não projeta nada, mas a gente se confia, onde a gente não faz planos e segue planos, onde a gente, se confiando a Deus, deixa Deus conduzir. Isso é maravilhoso. É só ver o crescimento espantoso que a Canção Nova teve para provar isso. Não somente o aumento, o crescimento material, logístico, empresarial, mas o crescimento que ela teve como pessoas. Hoje somos cerca de 600 membros consagrados, isso tudo feito em 25 anos, e o afinco com que vocês assumem a consagração, né? E a coisa que mais encanta, isso tudo diz que nós podemos viver dentro deste projeto, né? Não a gente fazer planos, mas deixar-se na mão de Deus. É um risco, né? E em geral as pessoas não querem correr esse risco, mas eu tive a graça, estou ajudando aos meus a seguir e vejo que os meus estão seguindo atrás de mim e nós juntos estamos ajudando muitas pessoas a entrar realmente na vivência do que é o Evangelho. Eu acho que, tiro esse acho, eu vejo que viver o Evangelho tem também esta característica.
a gente se deixar conduzir por Deus, a gente correr o risco de andar sobre as águas como Pedro, a gente ser sempre um menino caminhando sobre a corda bamba. Padre Jonas, dentro de sua história tão constantemente delineada por fatos tão concretos, dentro dessa realidade que o senhor nos falou agora, está uma muito forte, que é a renovação carismática católica. A gente pode dizer sem medo de errar, mas eu imagino que hoje não signifique tanto um peso para o senhor, mas uma responsabilidade que o Brasil lhe deve muitíssimo, o fato da experiência de renovação que o país vive. Eu tive a coragem, eu corri o risco, continuo correndo o risco. Aí que está, muita gente recuou, muita gente, desculpe, até mesmo camuflou. Quais foram os riscos naqueles anos? Porque isso aconteceu, que foi a sua... Eu comecei em 71. A sua experiência, que tão fortemente o senhor gosta de nos contar, que é a sua experiência do seu batismo no Espírito Santo. Em que ano foi? Foi no dia 2 de novembro de 1971. Quais foram os maiores riscos que o Padre Jonas correu quando percebeu-se, não é, na missão de levar adiante aquela novidade para todo um país? Sim. Eu era o patinho feio, no meio dos meus irmãos padres, no meio dos meus irmãos salesianos, no meio religioso, eu era o patinho feio. Né? Eu era visto assim como alguém muito diferente, muito esquisito, né? Vim com essas coisas, oração em línguas, batismo no Espírito, dons do Espírito Santo, curas, né? Então, olharam para mim com esses olhos e, claro, com olhos de rejeição. Para mim foi a coisa mais dolorosa, e é isso para qualquer um, porque todos nós queremos ser sempre aprovados. É quase que um instinto. A criança, o que ela mais precisa é ser aprovado pelos seus, a partir dos seus pais. E todos nós permanecemos com isso, nós precisamos de aprovação. E eu não tinha aprovação, eu tinha reprovação, né, dos meus superiores eclesiásticos, dos meus superiores de congregação, dos meus colegas, dos meus amigos, né, mesmo aqueles que eram bem amigos, me olhavam com complacência, né, eram benévolos comigo, mas estranhavam muito, porque eu estava seguindo um caminho diferente, um caminho distinto. Também porque houve uma mudança muito forte no senhor em primeiro lugar, não é mesmo? Claro. A grande graça está aí. Eu me deixei transformar, eu me deixei possuir pela graça do batismo no Espírito Santo. Deixei. Eu me deixei possuir pelos dons do Espírito Santo, que não fazem a gente um super-homem, não. Faz da gente, inclusive, pobre. A gente percebe a necessidade dos irmãos e vê que o único jeito de socorrê-los não são os nossos meios. Porque, por exemplo, eu fiz pedagogia, e fiz pedagogia com os salesianos, numa faculdade excelente, onde eu tive como o grande mestre, o excelente pedagogo, o padre Antônio Carlos Leôncio, que até deu nome aqui a colégios, a ruas na cidade de Lorena. Antônio Carlos Leôncio. Foi o meu professor, foi o meu mestre. Eu era formado em pedagogia, eu dava aula de psicologia da aprendizagem, portanto, entrava também no campo da psicologia. Eu poderia ajudar muito as pessoas nesse sentido, e ajudei. Mas eu corri o risco, né, de vendo as necessidades das pessoas, né, ver, a minha psicologia aqui vai valer pouco, a minha pedagogia vai valer pouco. Claro, eu terei os auxílios da pedagogia, da psicologia, eu nunca desprezei isso tudo, mas o que a pessoa precisa agora é do toque de Deus. O que a pessoa precisa agora é do poder do Espírito Santo tocando lá naquele ponto, levando a esta conversão, fazendo esta transformação que eu não consigo, que ninguém consegue fazer, mas que Deus consegue fazer. Então, ser instrumento de Deus naquela hora, através de um dom do Espírito Santo, ou palavra de sabedoria, ou palavra de ciência, ou cura interior, ou cura física, ou discernimento, e aplicar o dom do Espírito. E, claro, isso, diante das pessoas, é uma coisa esquisita. Houve um preço para aquele início. Um alto preço. Qual foi o maior preço que o senhor pagou no início de tudo isso? Foi justamente ter a rejeição da minha própria congregação. Isso foi dolorosíssimo.
que eu entrei para os salesianos com 12 anos. Eu não falo isso com ressentimento, eles não fizeram nada por mal. Não é? Mas eu era uma figueira plantada no meio de uma vinha. Aliás, existe um evangelho que fala a respeito disso, né? É o Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículo 6 e seguintes. Lucas, capítulo 13, coincidentemente está uma marca aqui, né? Eu estou vendo isso. É, mas eu não marquei por causa disso, não. Eu sei Me também. veio agora nesse momento, né? Eu devo ter pregado sobre isso há pouco tempo. E, aliás, preguei nessa semana, dentro dos 25 anos, né? Quando tudo começou, né? Eu acabei citando esta passagem quando nós encerrávamos o acampamento de músicos e o 5º Festival da Música Católica. Muito eu bem. acabei citando isso. E, aliás, deixa eu dizer uma coisa. Eu dou graças a Deus por termos vivido este festival e este acampamento, porque nós somos Canção Nova. Nós não fizemos de propósito, mas a nossa semana de comemoração dos nossos 25 anos começou justamente com esse grande acampamento e com este festival, a beleza desse festival. E na última missa, que portanto foi a minha última pregação, eu trouxe esta parábola de Jesus. É realmente o Evangelho de São Lucas, capítulo 13, começa no versículo 6, onde se diz: um homem tinha uma figueira plantada numa vinha. É o tipo da coisa esquisita, né? Numa vinha não se planta uma figueira. Só que aquele agricultor plantou uma figueira numa vinha. Eu me sentia realmente a figueira plantada no meio da vinha, e os meus colegas me viram assim, né? Eles me viram diferentes. Você perdeu amigos? Perdi. E perdi a confiança de muitos, porque eu tinha até mesmo um certo prestígio. Eu tinha uma liderança entre os meus colegas, entre os meus irmãos de congregação. Tinha. E o que lhe sustentava interiormente para ir em frente com a desaprovação da congregação, a perda de amigos e a perda de um prestígio também? Fora de dúvida, a perda de um prestígio. Era uma certeza de quem estava me movendo era Deus, e para algo maior do que eu mesmo, e para algo muito grande para a própria igreja e para a própria congregação. Haviam sinais concretos que Deus lhe dava a respeito desta intuição? Em primeiro lugar, a minha própria transformação. Porque quando eu fui tocado pelo batismo no Espírito, eu estava assim muito desgostoso, eu conto sempre, eu estava ressentido, magoado, não devia estar. Mas pelo fato pela minha tuberculose, depois, quando eu estava melhor, ao invés de eu voltar para o trabalho com os encontros de jovens, e a minha expectativa era esta, mas eu vir aqui para o Vale do Paraíba e ficar completamente alheio a isto. E quanto mais eu percebia que eu melhorava de saúde, mais eu me via longe, porque aquele trabalho foi tocado para frente. E era natural que se fizesse assim. Eu é que me ressenti, né? Então eu estava muito ressentido, e a decepção, ela é cáustica. Eu senti o mal, a corrosão que ela fez dentro de mim. Como eu digo sempre, eu corri até mesmo o risco de perder o meu ministério. Então, os primeiros fatos concretos que lhe indicavam este plano de Deus foi, em primeiro lugar, a sua transformação pessoal. Minha transformação. Porque no dia seguinte, aquilo que eu digo ser o meu batismo no Espírito Santo, eu era outra pessoa. E aí está o impressionante. Ninguém fez nada para isso. Eu tinha um colega, excelente psicólogo, eu tenho citado o nome dele, o padre Vicente Guedes. Ele era meu colega, estava lado a lado comigo em tudo aquilo. Ele estava, inclusive, percebendo o que eu estava passando, não é? E, claro, me ajudava, me tentava ajudar. Mas eu também não contei tudo para ele, aquilo que eu estava vivendo. Era tão ruim aquilo que eu vivia, porque é que está. Eu amava a congregação. Como eu disse há pouco, eu estou nela desde os 12 anos. A congregação salesiana me resgatou como um menino pobre da periferia de São Paulo. Me levou para as escolas profissionais. Depois, graças a Deus, eu era bom. Eu era bom. Eu era esforçado. Eu lutava. Eu era dinâmico. Eles viram que eu tinha espiritualidade, que eu buscava. Eu era um bom coroinha, que acordava às 5 horas da manhã
para pegar caminhão ou ônibus, pegar um trem, para chegar uns minutos antes das 5 horas, no Liceu Coração de Jesus, ir correndo para o porão, vestir elegantemente a minha batina. E não era só batina, nós vestíamos uma meia especial, para não aparecer aquela calça de menino, ou a não calça, né, que nós usávamos calças curtas, muitas vezes, aqueles sapatos de meninos, nós usávamos inclusive um sapato especial, próprio para a coroinha, para servir o altar. Era inclusive elegante, né? Eu me vestia elegantemente, como era o costume do pequeno clero do Liceu Coração de Jesus, e estava lá prontinho para as missas das 7 horas. E eles viam tudo isso. Quando eles perceberam os meus sinais de vocação, eles apostaram em mim, tanto assim que a gente entra para o seminário em fevereiro, em março, e eles me fizeram entrar no mês de setembro. O diretor do colégio disse: não, tem pouco menino hoje, lá no seminário de Lavrinhas, no aspirantado. Por que esperar? Quer dizer, eles investiram em mim. Eu investi a minha vida inteira na congregação. Era o contrário. Era Dom Bosco me pegando. Mas eu não sabia ainda disso. A minha mãe nem tinha me contado que quando eu estava para nascer, ela me consagrou a Dom Bosco. Era Dom Bosco me resgatando, mas eu investi tudo na congregação. Como eu contei aqui, eu amava a minha família. A minha família pobre, sem recursos. Meu pai pedreiro. Minha mãe que dava um duro para trabalhar na máquina para ajudar meu pai e sustentar a gente. E eu, estranhamente, meu irmão Zé Carlos, depois ele me confidenciou, ele não entendeu isso. Por que eu ia deixar a família, a casa, deixar ele, ir para o seminário? Eu tinha investido tudo, a minha vida estava na congregação salesiana. Claro, eles me deram tudo, eu não seria o que eu sou se não fosse a congregação. Mas vamos dizer, um investiu no outro. Foi uma aliança. Realmente os salesianos confiaram em mim, investiram em mim, mas eu, ao mesmo tempo, investi tudo na congregação salesiana. Eu posso dizer que eu dei a minha vida na congregação salesiana. Eu era feliz como salesiano. Eu era um bom salesiano. Fui sempre um bom salesiano. Eu tenho a certeza que eu não deixei de ser, nunca. Mesmo sendo um patinho feio na congregação. Porque depois eu fui compreender, eu estava seguindo os passos do meu pai, Dom Bosco, que foi o maior carismático do século XIX, dos anos 800. Foi um grande carismático, que Deus usou em todos os dons, a partir dos dons menores, até os grandes dons de ressuscitar o menino, de multiplicar pães, de multiplicar avelãs. Dom Bosco bilocou-se. Dom Bosco teve o dom da bilocação, sempre pelo bem das almas, sempre pela salvação dos seus meninos, dos seus rapazes. E, afinal das contas, com os donzinhos do Espírito Santo. Eu não estava sendo usado pelos grandes dons, como meu pai Dom Bosco. Eu digo francamente, eu nunca tive nada disso. Dom de bilocação, multiplicação de pães, multiplicação de hóstias, multiplicação de avelãs, e tudo isso é documentado, e não só, as avelãs existem hoje. Inclusive, um ex-aluno salesiano, que depois veio para o Brasil, e viveu aqui, morou aqui, mostrou a avelã que ele ganhou e que ele guardou, daquelas que Dom Bosco multiplicou. Então, eu nunca tive nenhum desses grandes dons. Deixa eu te dizer, os dons com que Deus me agraciou eram os pequenos dons do Espírito Santo. Mas com isso eu era o patinho feio, né? E eu recebi toda uma rejeição. Eu era esquisito, né? E até eu persistindo naquilo, eu era teimoso, eu estava persistindo
daquela esquisitice. De certa maneira, pessoas da congregação se envergonhavam de que eu fosse salesiano e fizesse aquelas coisas, porque, justiça seja feita, os salesianos foram sempre, são, ainda hoje, muito harmoniosos em tudo, muito ajustados em todas as coisas. Isso é uma virtude própria de Dom Bosco. Dom Bosco não foi esquisito em nada. Dom Bosco era, assim, muito normal em todas aquelas coisas. Só que um filho dele estava sendo, aos olhos das pessoas, esquisito. Não é? Só que eu estava sendo mais parecido com meu pai. Hoje, depois de ser tudo isso, e contendo um pouco mais da minha emoção, eu posso dizer com galhardia, né? Eu estava sendo um pouco mais parecido com meu pai, que até mesmo foi visto como louco, que colocaram ele numa carruagem, eles quiseram colocá-lo numa carruagem para levá-lo para um manicômio, tudo já planejado, só que ele muito espertamente, né, pôs os outros padres na carruagem, dizendo simplesmente, né, não, os senhores devem subir antes. E eles insistiram, mas como Dom Bosco insistiu também, eles subiram antes. Na hora que eles subiram, ele bateu a porta e gritou para o cocheiro, avante, como bom italiano, né, avante. É muito, né, furbo. Sim, e lá foi o cocheiro levando a eles, né, direto para o manicômio. Embora eles gritassem lá dentro, o cocheiro já estava adaptado, porque eles iam pegar um doido, não é? Dom Bosco passou por tudo isso, né? Um filho dele estava passando igualmente por isso. Deixa eu dizer, vocês me têm pegado nessas entrevistas e eu tenho aberto o coração. E como vocês anunciaram por aí, e os programas estão dizendo, né, eu tenho contado coisas que nunca contei a ninguém. E estou fazendo isso com gosto. Mas porque eu estou abrindo o coração, eu quero dizer, eu não tenho hoje nenhuma mágoa dos meus irmãos salesianos. Aliás, eles tinham razão em me ver do jeito que me viam, né? Porque não estavam acostumados a ver isto. Hoje, depois desses anos todos, nós somos vistos já da família salesiana. Somos. E eu espero que um dos presentes que Deus vai me dar e que Dom Bosco vai me dar pelos 25 anos da Canção Nova é o sermos oficialmente oficializados, portanto, oficialmente admitidos na família salesiana. Portanto, para mim, hoje isso é uma alegria, é uma honra ter passado por tudo isso. Mas foi muito duro para mim e foi um preço caríssimo que eu paguei. Inclusive, quando o padre Fernando Legal, que era nosso provincial, hoje ele é bispo, aqui pertinho de São Paulo, São Miguel Paulista, dentro da Grande São Paulo, Dom Fernando Legal, ele era nosso provincial, inspetor salesiano. Quando ele me chegou e disse que, ao ponto que eu tinha chegado, né, de querer começar a comunidade, eu tinha que optar entre permanecer na congregação ou seguir, então, com aquela comunidade. Houve, então, esse momento de decisão? Houve esse momento de decisão. Houve, sim. Onde ele foi paterno, mas também ele tinha todos os salesianos atrás dele. Eu tenho a certeza, ele estava falando, inclusive, em nome do Conselho Inspetorial, né? Conselho da província. Só que ele não veio falar comigo com todo o Conselho, graças a Deus. O choque seria maior. Veio ele para conversar comigo, me chamou. Eu fui a São Paulo para conversar com ele no escritório dele como inspetor. E então ele me fez essa proposta, que eu deixasse a congregação e fosse viver no clero diocesano. Eu expliquei para ele, mas o carisma é salesiano. E foi muito bom que ele disse isso e não dá para esquecer. Pode ser que até mesmo ele tenha se esquecido, né? Mas eu não me esqueci. O que ele disse? Que ele disse que reconheço que o carisma é salesiano, só que eu não encontro lugar na estrutura. Foi essa frase, literalmente, que ele disse. Se eu tivesse um gravador no bolso, né, estaria essa frase colocada ali, porque certas coisas se gravam. E aquilo, claro, ficou gravado dentro de mim. E eu vejo que também há algo de Deus nisso ficar gravado, porque para mim foi uma comprovação.
né? Ele, naquele momento, era o representante de Dom Bosco. Né? Ele disse, eu reconheço que o carisma é salesiano, reconheço, né, que o carisma é salesiano, mas só que eu não encontro lugar na estrutura. Diante da palavra dele, ele reconhecia que o carisma era salesiano, mas ele não encontrava lugar na estrutura, eu é que estava fora da estrutura. Eu que não podia permanecer na estrutura. E eu, afinal das contas, tinha que prezar, né, a estrutura da congregação salesiana. Desculpe, eu estava a mais. Ali naquela conversa foi então o passo de desligamento da congregação salesiana. Foi o passo de desligamento, claro, depois daquilo eu tive que escrever uma carta. Essa carta foi para a Santa Sé, né? E a Santa Sé examinou esta carta e um tempo depois veio justamente o meu desligamento e a minha entrada automaticamente, né, no clero diocesano de Lorena, né, por 3 anos de experiência, né, que depois se prolongou até hoje. Mas, claro, o ato de desligamento era aquele, onde ele disse e eu aceitei, portanto, a coisa já havia acontecido. Era apenas formalizar aquilo. Então, isso para mim foi um alto preço. Ponha isso para trás. Né? Eu fiz 15 anos de seminário e tinha todos aqueles anos de padre. Eu me ordenei em 64, isso estava acontecendo no ano de 78. Né? Eu já não era um padre novinho. Né? Eu poderia até mesmo já ocupar cargos dentro da congregação. Colegas meus e alguns que eram posteriores a mim já eram diretores de colégio, né? E eu tenho a certeza, eu tinha a capacidade de ser também. Né? Modéstia às favas, tanto quanto eles eu tinha capacidade de ser, eu era um bom salesiano. Repito, sempre fui um bom salesiano, eu acho que eu nunca deixei de ser. Né? Falo isso com toda a tranquilidade. Então eu poderia ocupar um cargo, eu poderia ter sido diretor de um colégio, portanto tudo aquilo me custava muito. Né? E toda essa vida investida custava muito. Não foi fácil. Eu não olho o lado de segurança, porque daí eu perdia toda a segurança. Eu não olho o lado que eu ia começar tudo de novo, né? Mas para mim fazia muita questão. Eu sempre amei e nunca deixei de amar a congregação. Estou aqui fazendo mais uma vez a minha confissão de amor à congregação salesiana. Eu sempre amei e amo de coração a congregação salesiana. Tudo que eu sou, eu devo aos salesianos. Só que houve esse momento doloroso em que eu tive que deixar a congregação para continuar na corda bamba na qual Deus já me havia colocado. Eu só podia olhar para frente. Padre Jonas, como pioneiro dentro da renovação carismática católica, né, o senhor pagou esse preço que dizia respeito à sua congregação, mas mesmo dentro da renovação, pela missão de iniciá-la e de fazê-la compreendida, o senhor também passou por poucas e boas, não é mesmo? Sim, realmente, porque, afinal das contas, eu levei a sério a renovação. Para mim, ela é um acontecimento do século que terminou e do século que se inicia, do milênio que terminou, do milênio que se inicia. É um acontecimento. Se a igreja tiver tempo ainda para escrever essa história, né, ela vai escrever essa história do derramamento do Espírito Santo que aconteceu a partir do ano de 1967 na igreja. Né? Isso é um acontecimento tão grande como os grandes concílios, como as grandes transformações pelas quais a igreja passou. Então eu levei a sério, muito a sério. Eu nunca brinquei na renovação. Graças a Deus, eu nunca brinquei com o batismo do Espírito Santo, eu nunca brinquei com os dons do Espírito Santo, eu nunca brinquei de ser renovação carismática católica. Eu percebi que Deus queria que a igreja fosse levada a essa experiência. Eu percebi, claro, e hoje até olhando a tal passagem, né, de Lucas 13, versículo 6, né, hoje eu posso dizer, depois de todos esses anos, que a renovação é uma planta estranha, plantada na vinha que é a igreja. Porque não se planta uma figueira na vinha, não é? Na vinha se planta parreira, né? Se planta pé de uva.
Mas Deus quis plantar na sua igreja, nesses tempos, não uma vinha, porque a vinha ele já tinha. Ele quis plantar uma figueira. E claro, desta figueira ele queria frutos. Eu posso dizer francamente que Deus não me cortou até agora, e eu quero ter a certeza que Ele não vai me cortar, porque eu dei os frutos desta planta, que é a Renovação Carismática Católica. E quero continuar dando esses frutos, por mais que custe. Eu tenho dado suor, tenho dado lágrima, tenho dado sangue, tenho dado vida, porque eu acredito na Renovação Carismática Católica. Acredito que ela é necessária para a igreja. Nós não somos os renovadores da igreja, mas o Espírito Santo está renovando a sua igreja e já renovou muito. A igreja não seria o que é se não fosse a renovação carismática em âmbito de mundo. E para olharmos mais proximamente, olhando para o Brasil, olhando a situação do Brasil, olhando a situação da juventude do Brasil, olhando a situação política do Brasil, olhando a situação de violência que o país passa. A igreja não seria o que é se não fosse a renovação carismática. Vendo o avanço e o ataque das seitas, e muitas vezes um ataque desleal, né, das seitas, e vendo a perda de católicos que a igreja teve. E é desculpinha dizer que não, os que não eram grande coisa, né, e que foram pegos pelas seitas, e que foram para o meio protestante, isso é uma maneira de se justificar. Nós perdemos, e perdemos grande número de pessoas, né? A igreja não seria o que é, a igreja teria muito mais perdas se não fosse a renovação carismática católica. Então, eu sempre acreditei e acredito, né, e vou acreditar na renovação carismática. Ela tem uma contribuição para a igreja, através dela, através da graça do batismo no Espírito, e tudo aquilo que o batismo no Espírito faz. É que as pessoas às vezes se fixam nisso na palavra batismo no Espírito, mas a palavra não é minha, não é nossa, não é da renovação carismática, é da Bíblia. Então, se é preciso explicar, se explica a Bíblia, mas não se apaga o nome da Bíblia. Foi Jesus que disse, vós sereis batizados no Espírito Santo. É o próprio Atos dos Apóstolos que diz batismo no Espírito. Embora se use mais o verbo ser batizado do que o substantivo batismo, mas os dois são usados na Bíblia. Então nós e os teólogos e os pastoralistas precisam explicar o termo e não apagar o termo. A realidade do batismo no Espírito Santo, que fez o que fez na minha vida, de um dia para o outro era outro. Estamos voltando lá atrás, né, sem querer, né? De um dia para outro, meu Deus do céu, onde é que foi? Para onde tinha ido aquele ressentimento, aquela mágoa, aquela revolta? Para onde tinha ido tudo aquilo? Eu era um outro homem. Eu já não rezava mais, Ricardo. Hoje é pesaroso dizer isso. Hoje é até vergonha eu dizer isso. Pois eu não rezava mais. Então, quando eu tive a inspiração de rezar o Vinde Espírito Santo, eu posso dizer, havia dias que eu rezava a missa de manhã cedo, e às vezes junto com os meus colegas, e a oração que eu ia fazer era no final do dia o Vinde Espírito Santo. É uma vergonha para qualquer padre, para mim, hoje é uma vergonha, mas eu vivi isso. Isso durou durante quanto tempo, Padre Jonas? Cerca de um ano. Cerca de um ano demorou isso. Foi doloroso e fez um grande mal dentro de mim. Havia mágoa dentro de mim, e de repente, de um dia para o outro, eu era outro. Não é? Eu agora rezava, e mais, Ricardo, eu tinha gosto pela oração. De um dia para o outro, meu filho, de um dia para o outro, eu celebrava a missa, uma disposição diferente. Eu sempre celebrei bem a missa, nunca deixei de celebrá-la bem, mas de um dia para o outro, e não é que me ensinaram, não, porque o Padre Haroldo fez um dia que nós chamamos de retiro da boa morte para os nossos seminaristas, no qual ele falou do que estava acontecendo na igreja, do derramamento do Espírito Santo, ele falou sobre a renovação carismática,
né? Eu não entendi o que era batismo no Espírito. Ele falou sobre os dons do Espírito Santo. Eu conhecia os dons, mas eu não entendi o que eram os dons sendo usados na prática, dom de línguas. Eu também achei esquisitérrimo aquilo, né? E dom de curas acontecendo. Mas aconteceu comigo, né? O senhor desejou aquilo tudo? Eu desejei tudo aquilo, né? E o padre Haroldo simplesmente no final do dia impôs as mãos nos outros padres e em mim também. E porque eu desejei do fundo do coração, está aí a diferença. Eu quis do fundo do coração, né? No outro dia eu era outro homem. Eu comecei a rezar de maneira diferente. A liturgia das horas que eu não rezava mais, né? Eu pegava o ofício divino e eu rezava com gosto, com satisfação. A Bíblia, eu sempre gostei da Bíblia, mas a minha Bíblia estava encostada. Segura essa aí, padre. Agora não tem jeito, já temos que fazer o nosso intervalo mesmo. E é bom que nós vamos entrar no próximo bloco, justamente neste assunto que o padre Jonas acabou de fazer referência. A Bíblia. Padre Jonas hoje é conhecido como o Padre Jonas da Bíblia. Inclusive escrevem cartas para o Padre Jonas da Bíblia, justamente por fazer até um pouco de confusão com o nome. Padre Jonas da Bíblia, Padre Jonas da Bíblia, que na verdade eu não sei qual é dos sobrenomes que ele gosta mais, mas ele vai contar já no próximo bloco, isso aí que você vai aguardar ansioso. Até já. Estamos de volta neste segundo e último bloco do nosso Gente de Fé especial, entrevistando o Padre Jonas Habib, fundador da comunidade Canção Nova, nesses dias quando celebramos nossos 25 anos de comunidade. Padre Jonas eu o conheci em 82 e o que mais me impressionou, como eu imagino que tem impressionado a muitos, não somente nós nordestinos, mas todo o Brasil, que naquela época o senhor rodava inteirinho, a mim impressionou sempre a sua forma de interpretar, explicar e aplicar na vida da gente a palavra de Deus. O conhecimento da Bíblia e a forma de tratar de um único versículo dentro de uma parábola inteira, de uma única palavra, de uma pequena citação, de um grande texto, não é? E até o fim, esmiuçando e aplicando tudo aquilo na vida de cada um de nós. E como eu citava no final do bloco passado, não é à toa que as pessoas o chamem de Padre Jonas da Bíblia. Como foi que aconteceu esse seu casamento com a Bíblia, esse seu entranhado, o seu pensamento, é que eu quero dizer, do coração, os seus sentimentos com a Bíblia? É que está. De um dia para o outro, eu estava com um gosto totalmente diferente da Bíblia. Eu sempre gostei de Bíblia. O melhor curso que eu fiz dentro da teologia foi o de Bíblia, eu caprichava, mas aquele gosto diferente, aquele gosto espiritual, eu nunca tinha tido. Não é? E de um dia para outro ele veio. E é que está o mais importante. Não apenas eu recebi a graça do batismo no Espírito Santo, mas eu segurei a graça do batismo no Espírito Santo. Isso significou o quê? Porque eu entendi, a parte de Deus foi corresponder ao seu desejo, não é? E lhe dar este gosto. E o senhor diz agora, eu segurei. Praticamente significou mesmo. O quê? Se me veio um gosto pela oração, eu orava. Se me veio um gosto pela palavra de Deus, eu fui firme na palavra de Deus. E eu devorava a palavra de Deus. Aliás, eu vejo que muitas pessoas viveram isso, né? Após o batismo no Espírito Santo, começaram a devorar a Bíblia. Eles liam a Bíblia de manhã, de tarde e de noite, avançavam pela noite afora, caminhavam com ela no ônibus, lendo a Bíblia. Queriam ler. E eu não parei. E aí está o importante. Eu não parei. E eu sempre buscava também uma metodologia. Quer dizer, nem dá para dizer direito qual foi a graça maior. Se foi a graça de ter recebido tudo isso ou a graça de ter perseverado. Porque podia não ter continuado, né, padre? Exatamente. E aí está o segredo, Ricardo. Porque a graça, para mim, ela é como um líquido. O líquido só pode estar num recipiente. Seja qual for o recipiente, que formato tiver. Mas se não tiver no recipiente, o líquido se perde todo. A graça é assim. A graça é tudo.
mas é preciso o recipiente é nosso. E aí nós temos que entrar com a nossa parte. Né? E onde eu entrei... A sua parte, qual foi? A minha parte foi, primeiro, nunca ter deixado de ler e de estudar a Bíblia. Segundo, de ter começado com o método que eu acabei chamando a Bíblia foi escrita para você. E, aliás, quando nós festejamos 25 anos, nós festejamos 25 anos também desse método. Porque foi justamente naquele final de semana da festa de Cristo Rei que eu reuni os nossos jovens do catecumenato, né? E eu ia propor para eles, e propus, né, para eles, uma metodologia para ler a Bíblia. Essa metodologia surgiu como, Padre Jonas? Um livro que eu encontrei, um livro evangélico, que eu vi, que era muito útil. Né? Claro, eu fiz um trabalho sobre aquele livro. Eu colhi dali o melhor, o essencial, aquilo que eu via que eu podia retirar dali. Vamos dizer assim, eu montei esta maneira de ler a Bíblia, essa metodologia de ler a Bíblia, onde a gente primeiro segue essa sequência a partir da primeira carta de São João, depois o Evangelho de São João. Portanto, uma maneira de ler a Bíblia que não é a de pegar assim da primeira página e ir lendo. Depois, o mais importante, já ler de maneira dinâmica. Eu não tenho medo de isso poder ser merchandising. É assim que se diz. Merchandising. Não é? Merchandising. Né? Eu não tenho medo que seja. Nós não temos propaganda e não ganhamos pelas propagandas. Não é? Eu nunca deixei de usar, há muitíssimo tempo, não é? A caneta 4 cores. Porque fazia parte do método ensinar que a pessoa vá lendo a Bíblia, mas já riscando. Eu digo mesmo, não tenha medo de riscar a sua Bíblia, para poder ter uma leitura dinâmica. Uma leitura ativa, não é como o senhor mesmo... Isso, uma leitura ativa. Não é? Onde a gente vai fazendo, cada um tem os seus rabiscos especiais, não é apenas riscar embaixo. Às vezes eu faço círculos, eu faço flechas, eu sou às vezes índio, né? Flechando isso e aquilo, faço indicações, ligo uma coisa com a outra. Quer dizer, a minha Bíblia essa aqui ainda não, essa porque estamos começando, está novinha, né? Mas já tem coisas riscadas aqui já. Né? Você já viu que tem coisas marcadas, tem coisas riscadas, mas essa é novinha. Eu já gastei muitas. A palavra que inicialmente mais lhe marcou neste início de um novo relacionamento com a palavra de Deus, qual foi naquela época? Não houve uma palavra especial que me marcasse. O que me marcou era a realidade de precisar conhecer a palavra de Deus e assimilar. Eu vejo que a assimilação foi a coisa que mais me atingiu, foi a coisa que eu mais quis assimilar. Porque quando vocês me veem pregar desse jeito, veja, isso não é resultado de estudos bíblicos. Eu até queria ter feito estudos bíblicos. Eu queria, quem sabe, ir para Roma e fazer o curso bíblico. Né? Como um colega meu, o Padre Alcides Pinto, foi. Né? E nós somos contemporâneos. Eu queria ter feito isso, mas não tive essa graça. Porque não era o caminho que Deus queria para mim. Eu não fiz nunca estudos especiais da Bíblia, a não ser aqueles que eu fiz no seminário, e depois eu nunca parei de estudar a Bíblia. Mas interessante, há muitíssimos anos eu somente estudo a Bíblia com a Bíblia. E por quê? Porque a Bíblia se explica a si mesma. Claro, os autores são importantes, as notas, né? Eu usei muito a TEB e até trouxe a TEB para a mão das pessoas, a tradução ecumênica da Bíblia, onde existem notas valiosíssimas. Eu usei também durante muito tempo a Bíblia de Jerusalém. Eu não tenho medo de citar aqui, né, os nomes das Bíblias, todas elas são muito valiosas. E uso tudo isso. Quando eu conheci, o senhor usava muito a Bíblia da Ave Maria. Ave Maria. Em 82. Aliás, quem divulgou a Bíblia da Ave Maria no Brasil fui eu, né? Sem tirar os méritos da editora. Né? Porque
Quando eu fui para o seminário, para a teologia, nós tínhamos que levar uma Bíblia. Então, eu fui buscar a tradução mais atual. Eu fui para o seminário em 1961. Foi para o seminário? Não. Fui para a teologia em 61. Nos anos de 58, tinha saído pela primeira vez a edição da Ave Maria. E eu gostei muito da tradução. Portanto, eu usar a Bíblia não é de hoje. E durante toda a minha teologia, eu usei a Bíblia da Ave Maria. Quando eu tive o batismo no Espírito Santo, o que eu fui pegar? A minha Bíblia da Ave Maria. E me lembro direitinho, pena que eu não tenha mais essa Bíblia. Ela tinha uma capa de cor meio roxa, até uma cor que não era muito bonita. Eu lembro dela. Lembra dela? Lembro. Então, ela tinha uma capa dura, meio arroxeada, e eu usei durante muitos anos aquela Bíblia. Eles não usavam a Bíblia, o próprio Padre Haroldo, que fazia as experiências, usava o Novo Testamento. Mas eu usava já a Bíblia, e a Bíblia da Ave Maria. Eu via que outros padres que pregavam, por exemplo, sem desdouro nenhum, o Padre Eduardo Doherty, que também andou o Brasil pregando, ele usava uma Bíblia protestante, que para ele era excelente, porque você deve conhecer isso, aquelas Bíblias evangélicas, que tem de um lado o inglês e do outro lado o português. Uhum. Ele que justamente era americano, estava no Brasil há pouco tempo, para ele era excelente ter uma Bíblia em inglês e português. E ele usava esta Bíblia, me lembro bem, aquela Bíblia mais fininha, bem ao estilo dos evangélicos, mas a tradução era a tradução da Bíblia evangélica, com o inglês de um lado e o português do outro. E eu já estava usando a Bíblia da Ave Maria. E daí o nosso pessoal aqui, vendo a minha Bíblia, queria saber qual era essa Bíblia, e começaram a adquirir a Bíblia. E eu fiquei admirado que os jovens queriam ter não somente o Novo Testamento, porque até nos encontros de jovens nós dávamos um Novo Testamento, é o que nós podíamos dar. Mas mais do que as pessoas o veem com a Bíblia, as pessoas viam de fato, como eu via na época, era o Padre Jonas juntando todas as coisas da Bíblia num ensino só, não é? Eu confesso que... Isso é que se chama assimilação. O senhor foi o primeiro padre que, na minha vida, eu vi pegar numa celebração da Eucaristia, numa missa, pegar a primeira leitura, pegar o Salmo, ou a segunda leitura e o Salmo, dependendo em que dia fosse a missa, o Evangelho, e juntar todas aquelas coisas numa aplicação prática para a vida de cada um de nós, para a conversão de cada um de nós. Eu confesso, Padre Jonas, eu nunca vi ninguém fazer e explicar a Bíblia como o Senhor explica. Sim, eu aceito, acolho, e já me vem passagens do Antigo Testamento, outras passagens do Evangelho, outras passagens dos Atos, das cartas, não é? E mais do que isso, graças a Deus, eu sou sempre muito prático, muito concreto nas coisas. Mas é isso que se chama assimilação. Não é questão de formação de conceitos aqui na cabeça. Mas, graças a Deus, a Bíblia foi sendo assimilada. E esse método... O senhor agora podia escrever um livro, né? A Bíblia foi escrita em mim. Bonito. Porque uma vez que é assimilado, sim, vai sendo escrito dentro... Exatamente. Dentro de nós. E eu gosto demais daquela passagem onde São Paulo diz que nós somos a carta de Cristo. Não é? Que todos poderão ler. E juntando com aquilo que a CNBB disse muitos anos atrás, talvez nós sejamos o único evangelho que as pessoas possam ler, juntando as duas coisas. Eu quero ser isso, Ricardo. Sempre quis ser, não sou ainda perfeitamente, mas quero ser cada vez mais. Eu quero ser uma Bíblia, né? Onde as pessoas leiam, inclusive na minha vida, não só na minha pregação, onde as pessoas leiam na minha vida, né? Talvez a Bíblia que eles não tenham. Quero mesmo. Quero que todo católico tenha a Bíblia na mão. E vou lutar para que todo católico tenha a Bíblia na mão. Mas, mais do que isso, eu quero que qualquer pessoa, mesmo sem ser cristã, seja o que for, né, que veja em mim, que veja na minha vida, que veja no meu comportamento, né, que veja o que está na palavra de Deus. Eu quero ser a Bíblia que talvez as pessoas
não tenham e que nunca tenham lido. Na sua Bíblia, essa daqui que está novinha, eu já bisbilhotei aqui a Bíblia do Padre, é claro, e eu já vi que está escrito aqui, porque essa daqui é a Bíblia do Padre Jonas mesmo. Está escrito aqui logo no início. Padre Jonas, está escrito entre aspas, eu quero a Bíblia na mão do meu povo. Quando foi que Deus lhe disse isso, Padre? Falou em primeiro lugar, quando uma pessoa no Congresso Eucarístico, no Congresso da Renovação, deste ano, 2002, me falou justamente disso. Quando é que a Canção Nova, quem é a Canção Nova? Vai ter uma Bíblia a um preço módico, um preço bem baixo, para pôr na mão das pessoas. Aquilo eu tomei como palavra de Deus para mim. E disse para a pessoa, eu não sei o que eu vou fazer, mas o que eu vou fazer, eu vou fazer. Eu vou para o Japão, Ricardo. Lá chega um brasileiro que está no Japão, que me diz a mesma coisa. A Bíblia para chegar aqui ao Japão, né, com todo o preço... Todos os impostos sobre o preço que sai daqui. E a remessa dela chega caríssima. Disse, quando é que a Canção Nova vai fazer uma Bíblia? Mas o que é a Canção Nova para fazer uma Bíblia? Né? Vai fazer uma Bíblia por um preço módico para pôr na mão das pessoas. Esses dois fatos se uniram. Eu senti Deus forte falando para mim. Eu quero a Bíblia na mão do meu povo. E o Padre Fidel esteve conosco. E conversando, eu confidenciei isso a ele. Né? Confidenciando, me falou a respeito dessa Bíblia. Ele disse, já fizemos uma Bíblia assim, né? Ele disse, eu estou colocando a R$12, consegui fazer isso, uma Bíblia a R$12. Ele disse, vocês podem vender a 10, como o senhor está querendo? Né? Porque eu falei para ele, Padre Fidel, eu quero que toda pessoa tenha uma Bíblia na sua mão. E o Padre Fidel foi fiel, né? E juntou a mão comigo, né? E entramos nessa aliança de levar a Bíblia. Eu sei que todas as outras traduções são boas, acabei de falar da Bíblia da Ave Maria, não é? Uso todas elas, mas esta acabou sendo a Bíblia mais módica que eu já encontrei, né? A grande vantagem porque, além de ser uma tradução boa, ela tem um preço que justamente permite que todas as pessoas possam ter a Bíblia na mão. E o que eu estou vendo com alegria é que as pessoas estão comprando para dar de presente. Por ser somente R$10, compram 2, 3. Eu já vi pessoas comprando 5. Não comprariam uma. Porque quando vê, é R$10, e compra 5 para dar de presente para fulano, ciclano, para o filho, para a filha. Né? É isso que eu quero que aconteça. Mas voltando ao mais importante. Pois não. Né? Você tocou no ponto chave. É isso que se chama assimilação. E o que eu quero é que as pessoas assimilem a Bíblia. Não é apenas ter os conceitos aqui na cabeça, mas de tal maneira a pessoa leu e releu, especialmente com esse método dinâmico, esse método de fazer o diário. Se é diário, é todos os dias. Padre, como é que acontece com o senhor o diário espiritual? Nas circunstâncias próprias que a vida apronta e que trazem para nós aridez, problemas de saúde. Quando falta vontade de ler a Bíblia? É como eu digo, ler sem vontade. Mesmo não querendo, mesmo sem vontade, é igualzinho remédio, é igualzinho comida. Não é? Mesmo com dor de cabeça, né? Se lê a Bíblia. Né? Eu não posso dizer que eu tenho sido 100%, mas que eu quero ser 100%, eu quero. Né? Eu faço questão de ler a Bíblia todos os dias, de estudar a Bíblia, de trabalhar com a Bíblia todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. É uma necessidade, eu tomo banho todos os dias. Né? Eu como todos os dias. Né? Por que eu não vou ler a Bíblia todos os dias? Como eu propus para os jovens, né? Sem Bíblia não tem café. E depois, sem Bíblia não tem cama. Né? Se eu leio a Bíblia de manhã cedinho, muito jovem, muitas pessoas leem a Bíblia antes de tomar café, antes de ir para o serviço, antes de ir para a escola. Né? Se hoje eu não tive tempo de ler a Bíblia, eu também não vou tomar café. Né? Ou então, se a pessoa faz durante o dia ou faz de noite, né? Sem Bíblia não tem cama.
Né? Por que eu vou para a cama, né, se eu não estudei ainda, não fiz ainda meu estudo bíblico? Então, se for preciso, a gente toma um banho para despertar, né? Mas pega a Bíblia e vai ler pelo menos um trecho aquele dia. E claro, a leitura ativa ajuda, né? Quantas vezes, justamente por causa da caneta, 4 cores, e mudando uma cor e outra cor e tal, né? Esse barulhinho até já parece com você. Parece comigo. É. Né? Parece comigo. Né? É. Fazer o quê, né? E mudando lá, eu conseguia, né, não ter todo aquele... matar o sono, né? E ficar desperto e ler a Bíblia. Aí é a parte da gente, Ricardo. Nada sem o batismo no Espírito. Porque o que dá o gosto e o que dá a força para ser perseverante é a graça do batismo no Espírito Santo. Mas depois, a perseverança, o esforço, a luta da gente, até mesmo isso. Eu vou tomar banho, né? Vou lavar o rosto para despertar e estudar e trabalhar com a Bíblia. Eu vou trabalhar escrevendo, né, para não dormir. Né? É esse esforço, essa luta que junta uma coisa com a outra. Então, a graça cai num recipiente e a assimilação vai sendo feita, vai sendo feita, vai sendo feita, vai sendo feita. E eu vou me tornando, graças a Deus, Padre Jonas da Bíblia. Eu quero Ricardo Sá da Bíblia, Eliana, né, Sá da Bíblia, e Eduardo Neto da Bíblia. Isso só para dizer pai, mãe e filho. Eu quero você que nos ouve agora, você que nos vê agora, eu quero você, nome e sobrenome da Bíblia, porque essa é uma das minhas obrigações. Ai de mim, se não evangelizar. Padre Jonas, qual é a sua definição pessoal de fé? É andar numa corda bamba, olhando sempre para frente, só por causa de Deus, confiando unicamente nele. Agora eu estou completamente perdido, porque eu gostaria de continuar conversando uma série de outras coisas, mas o tempo já esgotou, já é final do nosso programa. Eu quero lhe dizer que eu acabei recebendo uma graça enorme de entrevistá-lo nesses dias, nesses programas. Sem dúvida nenhuma, foi uma das melhores coisas que eu pude fazer na minha vida, com a graça que eu recebi também de suas mãos. Eu agradeço a você, meu filho. Agradeço mesmo. Como eu já disse aqui nos programas, quando me cutucam, sai até mesmo a água da pedra. Do jeitinho que Moisés fez. E você soube cutucar, né? E para mim foi bom. Foi uma maneira maravilhosa de viver os nossos 25 anos. Foi sim. Eu realmente abri o coração. Claro, eu não disse tudo, tem muita coisa por dizer. E foi tão bacana porque nós praticamente mais uma vez, nós não planejamos, não é que o programa se desse assim. Houve um primeiro programa, não é? E dali veio a inspiração. Eu sempre vi que os projetos que você fazia aí depois acabavam se mudando completamente. Não, e também porque, de fato, eu tenho uma folha aqui rabiscada, mas eu sempre sentei aqui com uma folha em branco. E é a partir da nossa oração, antes de começar o programa. E do papo que vinha. E foi uma das melhores coisas que eu já pude fazer na minha vida. Não apenas as imagens de televisão, mas vocês me fotografaram por dentro. Né? Vocês me fotografaram por dentro. E eu pude me revelar. Né? Isso é muito bom. É uma herança que eu deixo para os meus filhos. Né? Dom Bosco deixou de outra maneira. Se Dom Bosco tivesse os meios que hoje eu tenho, né? Que bom se os filhos dele, daquele tempo, pudessem. E que graça para mim se eu pudesse hoje ter Dom Bosco aí no seu lugar e eu na frente dele entrevistando Dom Bosco, né? Com as câmeras ligadas, não é? Está aqui o meu pleito de gratidão, meu pleito agora. Não importa. Né? Padre Antônio Lages, me socorra agora. Não é? Está aí a minha gratidão para Dom Bosco,
a minha gratidão para com a congregação salesiana. Você entendeu o tamanho da graça que eu tive, né? Sim, eu queria ter essa graça com o meu pai Dom Bosco e com essas câmeras que Dom Bosco me deu, que Deus me deu, né? Que eu só tive porque, graças a Deus, eu fui persistente e chegamos até aqui. Vocês me fotografaram por dentro, eu queria fotografar Dom Bosco por dentro. Isso seria maravilhoso. Tá bom, eu confesso que eu não sei como terminar o programa. Por favor, olha ali naquela câmera e encerre para nós. Tá bom, então eu mesmo termino dizendo muito obrigado. Obrigado a você que teve a coragem de ver esses programas. Fez bem para você? Para mim fez. De certa maneira eu posso dizer, vai fazer bem para você. Se você não conseguiu perceber logo, não julgue. Rumine. Uma das graças é ruminar. Foi o que eu fiz com a Bíblia, foi o que eu fiz com muita coisa. Né? Muita coisa eu não entendia, muita coisa até mesmo eu não aceitava, mas eu deixei ruminar. E na ruminação as coisas se aceitaram. Rumine isso tudo. Você vai ver o que é bom, você vai assimilar o que é bom, vai lhe fazer bem. Muito obrigado. Canção Nova, 25 anos. Nós começamos todo um outro caminho, seguindo os caminhos de Jesus.